E por que você precisa, né, na arte que eu coloquei, eu escrevi: qual o seu papel no processo de aprendizagem do seu filho? Por que você tem um papel no processo de aprendizagem do seu filho? Eu quero que você abra para mim, por favor, Lucas 14. Vou pegar aqui também. Tem várias coisas acontecem em Lucas 14. Jesus cura no sábado, Jesus ensina sobre humildade, e aí Jesus conta a parábola do grande banquete. Né? Aí ele fala do homem que convidou, mandou o homem que preparou um grande banquete, manda o servo convidar. Ele convida os amigos, né, ou talvez os parentes, todo mundo dá uma desculpa e não aceita. E aí ele manda que ele vá depressa pelas ruas e becos da cidade e convide os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. E aí o servo vai e volta dizendo que ainda tinha mais gente para ele convidar. Ele falou, então você vai pelas estradas do campo e junto às cercas entre as videiras e insista com todos que encontrar para que venham, de modo que minha casa fique cheia. Nesse trechinho, o que eu quero lembrar a vocês que o Espírito Santo me lembrou? Essa palavrinha, insista. Se tem alguém por quem você está orando, se tem alguém que você tem desejado, que seja seu vizinho, lá nas mansões celestiais, eu quero te dizer para não perder a sua fé e para insistir nesse posicionamento. Tá? Por quê? Porque o Pai diz que ele quer a casa dele cheia, de modo que a minha casa fique cheia. Tá? Então, guarda isso. E aí, em seguida, ele fala sobre o custo do discipulado. E aí ele diz para a multidão que o seguia: se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E se não tomar sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. E lá no finalzinho, ele ainda diz: da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo que possui. Então, o que nos impede de nos tornarmos discípulos de Jesus? Espera aí. Se amarmos mais, vou colocar a nossa própria vida do que a Jesus. Se não tomarmos a nossa cruz, não podemos ser seus discípulos. Se não abrirmos mão de tudo que possuímos, não podemos ser seus discípulos. Quantas vezes, diante das inúmeras dificuldades da educação, nós queremos, natural, sem problema nenhum, mas a gente, às vezes, tem vontade de largar para lá. Tem os desafios que a educação nos coloca, que você fala, misericórdia, eu vou fugir de casa. Eu vou levar as crianças para o parquinho e vou fugir, né? A criança e o marido. Vou deixar eles, eu vou ali comprar pipoca, eu não volto nunca mais para casa. Eu não sei se vocês já tiveram vontade de fazer isso, mas eu já tive. Tá? Tem dia que o negócio fica pesado para o nosso lado. Né? Quem trabalha fora, a gente tem casa para cuidar, a gente tem serviço de trabalho, a gente tem as nossas coisas para cuidar, é tanta coisa que tem dia que o desafio parece que fica maior que a nossa coragem. Mas aí Jesus vem aqui e puxa a nossa orelha. Ele diz que se a gente amar a nossa própria vida mais do que amamos a Ele, não podemos ser discípulo dele. Então, o que é a nossa própria vida? Vou um pouquinho mais adiante que vai completar. Ele diz que se você não abrir mão de tudo aquilo que você possui, você também não pode ser discípulo dele. O que você possui? Fala a verdade. A gente nasce pelado
E só não morre pelado porque uma boa alma vai lá e bota uma roupa pra gente. A gente só não é enterrado pelado por causa disso, mas a gente não precisa da roupa para ser enterrado, não. Seria então, a vaidade, o egoísmo. E onde mora isso tudo? Por que a gente é vaidoso? Né? Oi? No eu. No eu. Perfeito. A única coisa que a gente tem é o nosso próprio eu. A única coisa que a gente pode amar mais do que a Jesus, amar a própria vida, é amar ao próprio eu. Porque a gente ainda não entendeu que esse eu não é quem a gente é. Quando a gente entender que nós somos quem Cristo é, que nós somos a essência de Deus, quando a gente aprender a amar mais a essência, a gente vai abrir mão desse eu. Então a gente não tem nada. Se eu entendo que tudo que tem dentro da minha casa foi Jesus que me deu, foi ele que possibilitou que isso estivesse aqui, o que eu tenho? Pereba na alma. Nada além disso. Por quê? O perdão, o amor, nós só amamos porque ele nos amou primeiro. O perdão, a gente só pode perdoar porque ele nos perdoou primeiro. A nossa fé, quem nos deu a porção de fé que temos, foi Deus. Então, a gente, sem Jesus, a gente não tem nada. Tem gente que pode até achar que tem. Mas se você tiver mesmo a clareza, o entendimento, você vai ver que você não tem nada. E quer saber? Nem a nossa própria vida, porque foi Deus que soprou o sopro de vida dentro da gente. É tudo dele. Mas se eu achar que não é tudo dele, se eu não entender, e se eu amar mais essas coisas, eu não vou estar sendo discípulo de Jesus. Os nossos filhotinhos, as nossas crias, com todos os desafios que eles trazem para a nossa vida todos os dias, porque a gente tem que controlar o que fala por causa deles. Para controlar o que fala, a gente tem que controlar o que pensa. Né? Para controlar, ou pelo menos controlar o que sente. Para controlar o que sente, você tem que controlar o que pensa. Então, exige um esforço muito grande da gente. Mas se Jesus está falando que a gente pode largar tudo isso por causa dele, é porque a gente pode largar tudo isso por causa dele. É porque eu posso largar, inclusive, aquilo de errado que eu penso a meu respeito. Eu não vou dar conta. Eu não sei nada de tecnologia. Na minha época não tinha nada disso. Como é que eu vou fazer isso agora? Isso são coisas também que a gente tem que largar para lá, que a gente não pode se apegar a essas crenças limitantes que temos a nosso próprio respeito. Se eu entender que é ele, não sou eu, que o Espírito Santo, né? Porque eu entendo que quando nasce uma mãe, quando nasce uma criança, nasce uma mãe. Ninguém é mãe sem ter um filho, então primeiro tem que ter o filho primeiro para depois ter a mãe. Ou pelo menos esse laço de filiação. Eu tenho que amar uma criatura como mãe dele para depois nascer, né, a mãe. Mas quando eu falo de coisas naturais, eu só me tornei mãe da Ana Luísa no dia em que o bichinho veio ao mundo. A partir daquele momento, ó, toma mãe, entrega para a mãe. Eu me tornei mãe. Antes daquilo, eu era a Simone, que estava escrito lá no meu prontuário. Eu lembro de um amiguinho que a Ana tinha, o Pedro Henrique, que eu era a mãe da Ana Luísa e a minha mãe era a avó da Ana Luísa. Então, ele me chamava de mãe da Ana Luísa e chamava a minha mãe de vó da Ana Luísa. Por quê? Porque a referência era ela. Né? Ô, mãe da Ana Luísa, a Ana Luísa pode ir na minha casa? A referência era ela. Eu era uma extensão dela. Então, eu entendo. Vocês sabiam que tem áreas do nosso cérebro, nós, mulheres, mães, que elas são ativadas só depois da maternidade? Você sabia que a mulher, depois que tem filho, ela fica mais inteligente? Eu sei que tem umas e outras aí que tem filho, que não fica, parece que não ficaram mais inteligentes, mas aí é uma questão de deixar. Mas né? Tem umas que fazem uns troços que não dá para entender. Mas é uma questão de você deixar o Espírito Santo ativar essas áreas em você. Eu, por exemplo, sou destra. Eu sempre, obviamente, tive mais equilíbrio na mão direita. Depois que a Ana nasceu, eu tenho a mesma destreza com as duas mãos. Se eu tivesse com a Ana no colo e caísse alguma coisa, eu ia com a esquerda e conseguia pegar no ar. Antes dela nascer, eu não conseguia fazer isso.
Então, existem áreas do nosso cérebro, isso é científico, tá? Não estou tirando isso da minha cabeça, isso é científico, que são ativadas depois da maternidade. Certamente, tudo aquilo que a gente sente, talvez do parto, né? Aquele monte de coisa que é liberado no cérebro, deve ativar essas áreas do nosso cérebro. Então, mãe, eu quero te dizer que tudo que você precisa para ajudar o seu filho nesse tempo de pandemia, de aula online, de computador e etc, etc, tudo isso você já tem. Você não precisa, Deus me dá. Não, ele já te deu. Você acha que Deus não sabia que ia ter pandemia? Você acha que Deus não sabia que as nossas crianças iam ter que ter aula online? Você acha que Deus falou, e agora? Como é que eu vou ajudar essas crianças a aprender melhor? Porque não, gente, Deus não é pego de surpresa nunca. Nunca. Ele já sabia disso tudo. E aí, o que ele já fez? Já derramou as unções necessárias sobre todas nós. Você acha que, por exemplo, muitos professores passaram aperto, porque não tinham essa coisa de câmera. Eu já tinha mentoria e tal, para mim foi uma extensão do que eu fazia, mas muitos professores não. Só que hoje eles estão dando conta. Por quê? Porque você acha que Deus não sabia que eles iam ter que passar por isso? É óbvio que sabia. Talvez não por eles, mas pelas crianças, pelo aprendizado delas. Então, vamos compartilhar uma tela e nós vamos falar, então, hoje de educação proativa. Já falamos de proatividade. O que é a proatividade? Quando eu faço aquilo que eu sei que é necessário fazer, independente do outro fazer ou não a parte dele. Então, eu preciso entender que a educação do meu filho não depende só do meu filho, ela depende também de mim. Existe uma parte da educação dele que só eu posso atuar e existe uma parte da educação dele que só ele pode atuar. Não estou colocando os papais no jogo, tá? Vamos falar só de nós. Os papais do Espírito Santo dão um jeito de falar com eles depois. Então, eu quero colocar para vocês aqui agora 2 questões que talvez os nossos filhos, em algum momento da nossa história, tenham encontrado. Espera aí, cadê elas? Aqui. Um pedreiro constrói uma casa em 30 dias. Em quantos, comi o S ali, em quantos dias 2 pedreiros vão construir juntos a mesma casa? Se esse probleminha estivesse lá no caderno do seu filho, que resposta você daria para o seu filho? Mãe, me ajuda. 15. 15 dias. Ok. Uma pessoa come um saco de pipocas em 20 minutos. Em quanto tempo 2 pessoas vão comer juntas o mesmo saco de pipoca? 10. Essa é a resposta mais do que natural que nós daríamos aos 2 problemas. A questão é, a Paula, por exemplo, o marido dela é arquiteto. E a Paula sabe que, acredito eu, ela já deve ter visto que necessariamente 2 pedreiros trabalhando juntos não quer dizer que o trabalho vai ser feito na metade do tempo. Por quê? Porque depende de cada pedreiro. Se houver uma sintonia entre eles, cara, em 10 dias eles vão fazer essa casa, não vai ser nem em 15. Mas e se sei lá, a mulher de um separou e agora é a mulher do outro? Será que eles vão trabalhar bem? Vai fluir bem esse serviço? Depende. Tem uma série de circunstâncias. Pode ser que eles comecem a conversar e o trabalho enrole mais. Tem uma série de circunstâncias que envolvem esse relacionamento. Mesma coisa no que diz respeito à pipoca. Se eu sou uma pessoa que come pouquinho e o outro come muito, e eu falar, pô, fulano, você está metendo mãozão no saco de pipoca? Não sei o que, aí eu também resolvo meter a minha mãozona, e aí a gente vai meter mãozão, e aí vai cair pipoca para tudo enquanto é lado, com 5 minutos acabou a pipoca. Por que eu estou te falando isso? Porque a escola fez isso com a gente, estava fazendo isso com os nossos filhos, e a gente, às vezes, faz isso com os nossos filhos. A escola sempre trabalhou
a partir da inteligência lógico-matemática. Durante boa parte, durante o nosso tempo, era suficiente que eu tivesse desenvolvido a inteligência lógico-matemática para romper todos os desafios e para exercer os trabalhos que nós exercemos. Só que os tempos mudaram. Hoje o mundo é outro. Esse tipo de raciocínio não é suficiente mais para a gente nem para os nossos filhos. Se isso fosse uma pergunta numa entrevista de emprego e a gente respondesse dessa forma, 5, 10, com 15 dias, 10 minutos, se a gente fosse só pelo entendimento lógico-matemático, provavelmente a gente tomaria pau na entrevista de emprego e uma outra pessoa ia ficar com a vaga. Porque o mercado de trabalho hoje ele está infinitamente mais exigente. Porque eles têm exigido de nós. E aí você imagina quando os nossos filhos estiverem no mercado de trabalho, o que o mercado de trabalho não vai exigir deles. Então, a gente continuar educando os nossos filhos como nós fomos educados é uma coisa que a gente não pode mais fazer. Eu preciso ter muito claro para mim que o mundo mudou, que a escola mudou. Tem uma historinha de que um sujeito fez uma viagem no futuro e ele veio parar aqui em 2021. E aí esse cara foi, ele chegou aqui com dor de cabeça e ele foi procurar uma farmácia com pH, não achou. Mas com muito custo alguém avisou para ele que não é ali, ó. Ele explicou. Aí ele entrou na farmácia e olhou assim, eu não sei na região de vocês, aqui em Juiz de Fora eu tenho a Janice aqui comigo, tem uma rede de farmácias aqui chamada Drogaria Araújo. Gente, tem dia que eu vou fazer compra na farmácia. Eu compro comida congelada, biscoito, pão, ração para minha gata, areia para tudo na farmácia. Então, imagina esse homem, que era lá do tempo dos boticários da vida, chega numa farmácia e vê ração para cachorro, sorvete. Ele não vai conseguir entender o que está acontecendo. E aí esse homem foi em inúmeros lugares. E ele não conseguia entender. Mas teve um lugar em que esse homem entrou, que tudo fez muito sentido para ele. Ele entrou na escola. Aí ele olhou pela janela, tinha um monte de crianças sentadas na carteira e um professor em pé escrevendo no quadro. Ele, isso aqui é uma escola. Eu lembro direitinho, igualzinho quando eu era criança. Isso significa que durante muitos e muitos anos, a escola não sofreu nenhuma mudança. Hoje, as avaliações, o que elas avaliam nos nossos filhos? Conhecimento? Não, memória. O quanto de informação eles conseguem memorizar para reproduzir no dia da prova. Essas são as avaliações que os nossos filhos fazem. Só que, quero te perguntar agora uma outra coisa, e eu gostaria que todo mundo me respondesse. O que você pretende que o seu filho faça quando ele terminar os estudos? Vou parar de compartilhar aqui para eu conseguir ver todo mundo. Soninha, você tem filhos? Eu tenho, mas eles já são formados, mas eu tenho um neto de 9 anos. Tem neto? Então, vamos para os netos. O que você gostaria que o seu neto se tornasse quando ele terminasse os estudos? Eu quero que ele faça o que ele quiser. E ele que escolha. Me dá um exemplo. O que você acha que seria, pelo que você conhece dos seus netos, o que você acha que seria bacana que eles fossem escolher? Não sei. Tá bom. Ele disse que vai ser jogador de futebol, vai ser médico e vai ser não sei o quê. Beleza, era aí que eu queria chegar. Então, ou jogador de futebol, ou médico, ou não sei o quê. Tá, tudo certo. Né? Eliomara, o que você quer que os seus filhos sejam depois que eles terminarem os estudos? Assim, eu sempre pergunto para ele, né? O meu vai fazer 7 anos. Ele não sabe ainda.
Aí eu gosto muito de mexer com a confeitaria, né? Bolo, pão, aí eu faço essas coisas aqui, aí ele faz, mãe, eu acho que eu vou ser confeiteiro. Eu falei, tá bom, meu filho. Aí o pai dele também trabalha em eletricista, aí às vezes o pai dele tá arrumando aqui as lâmpadas, tudo, deixando ele para ajudar. Aí eu pergunto para ele, ele faz, não, mãe, quero não. Mas assim, o que eu quero é que ele termine os estudos dele e siga o caminho dele, seja bem sucedido. Assim, o meu sonho é que ele faça, sabe, aquilo que vai fazer ele feliz. Ok. Vanessa. O meu tem 8 anos, eu tenho uma menina de 15, né? O de 8 sempre falou que quer ser polícia, quer ser policial. E outro dia ele falou que quer ser policial e nas horas vagas ele também vai ajudar os lixeiros, porque os lixeiros, eles têm que correr muito e ficar pegando os lixos na porta, então que ele vai dar uma ajudada para juntar os lixos para ficar mais fácil para eles. Boa, boa. E a menina fala que quer conhecer o mundo, quer trabalhar, e quer ir conhecer. Tá bom. Então tá. Paulinha. Olha que linda. A menina de 3 anos, a Tamires, já quer ser geriatra. A Cris diz que quer que ela faça o que ela nasceu para ser, sobretudo que seja feliz. Paulinha. O José, de 6 anos, fala que quer ser pastor. Ah, que lindo. Mas fala em arquitetura também por conta do pai. O Tudo Guilherme, bem, Jesus era arquiteto. Tá tudo certo. O maior também fala em arquitetura, engenharia, gosta muito de desenhar, fala muito de mecatrônica. Bacana. Débora. Para mim, o que eles escolherem, seja feita a vontade deles, né? Ok. E aí, Débora? Então, Cissa, o Sebastião, né, o mais velho, ele já falou em ser pastor e tal. Hoje, eu não penso no que eles querem ser, mas hoje eu oro para o Senhor me mostrar qual é o propósito da vida deles, porque eu sou arqueiro na vida deles, né? Eles são flechas na minha mão. Então, eu ainda não olho um alvo que o Sebastião vai ser engenheiro, ou o Sebastião vai ser pescador, porque a gente tem barco de pesca, ou o Sebastião vai ser tal coisa, mas eu oro para eu ser uma boa arqueira e jogar ele no alvo. Então, eu não estou pensando ainda lá, eu tô forjando ele hoje, né? Eu penso no hoje ainda. Você quer ser uma boa arqueira e você quer que eles sejam boas flechas, né? Sim, sim. Ainda não sei para que alvo, né? Para onde que eles estão se encaminhando, mas eu tenho orado para mim ser bênção, não afastá-los eles da escolha, né? Do que Deus tem para eles. Muito bem. As meninas estão com câmera fechada. A Tamires falou pelo chat. Se alguém quiser falar alguma coisa, fala. Liga aí. Vou correr para ver. Tá, vai lá. E uma outra pergunta. Quando que vocês acham que eles devem terminar os estudos? Depois da faculdade, do ensino médio, do PhD? Como é que você acha que vai ser? Quando é que você acha que vai terminar os estudos deles? Eleomara, pode falar. Eu acho que dependendo da profissão, não termina, né? Você estuda constantemente. Isso. Mas eu acho que, na minha opinião, assim, passou os estudos básicos mesmo da escola, é a hora deles focarem no que eles querem ser, na profissão que eles querem seguir, né? E aí eu acho que vai depender deles mesmo, a gente não tem como saber, porque dependendo da profissão, médico não para nunca de estudar. A área da saúde está em constante renovação. Acho que a educação também, dependendo do profissional que é, também tem
várias especializações, vários métodos de crescimento e em várias áreas funciona dessa maneira. Então, em relação aos estudos, talvez nunca pare. Exato. Vanessa, gente, Vanessa é enfermeira, mas Vanessa hoje não está exercendo a profissão dela. E deixa eu te perguntar, Vanessa, mesmo sem exercer nenhuma profissão, você parou de estudar? Não, eu sempre estou lendo alguma coisa, sempre estou procurando me informar de algo, e mesmo que não seja da minha área. Pois é nesse ponto que eu queria chegar. A gente usa muito essa expressão, né? Se você vai, sei lá, quem aqui já terminou os estudos? Eu já terminei. Isso é um paradigma que a gente tem que trocar, uma coisa que a gente precisa entender. Os nossos estudos não vão terminar nunca e os estudos dos nossos filhos também não vão terminar nunca. E os nossos filhos precisam saber disso. O que você vai ser quando crescer? Depende, que tamanho que você quer chegar. Quando você crescer do tamanho de um médico ou quando você crescer do tamanho de um cientista que ganha um prêmio Nobel da Paz, ou prêmio Nobel da Ciência. Depende de que tamanho você quer ficar. Então, quando você pergunta para o seu filho o que você vai ser quando crescer, ele pode ser várias coisas. De acordo com cada tamanho, ele vai sendo um tipo de coisa. Então, eu quero mostrar para vocês que a gente, às vezes, cultiva alguns pensamentos a nosso respeito e a respeito dos nossos filhos, e esses pensamentos a gente nunca parou para pensar neles. E eles podem se tornar pensamentos equivocados, que podem limitar o destino dos nossos filhos. Né? Ele quer ser isso. Ok, é claro, natural que é criança imatura, e a gente também, hoje é porque a gente vai aprendendo essas coisas, né? Que ele vai pensar que ele vai encerrar ali, mas o estudo não vai terminar nunca. Só que tem uma coisa que é mais importante que estudar. Porque se você vai lá, né? Quando a gente está só estudando, coloca lá, profissão, estudante. Então, eu parto do ponto que estudante é aquele que estuda. Só que estudar não é suficiente. Porque a gente conhece um monte de gente que está estudando um monte de coisa, que está fazendo um monte de curso, que está fazendo um monte de teoria e que até agora não aprendeu nada. Então, os nossos filhos, assim como a gente, começa pela gente. A gente precisa entender que ainda que a gente continue a estudar até o último dia, muito mais importante do que estudarmos até o último dia é aprendermos até o último dia. Então, é preciso que a gente mude o nosso paradigma a respeito dos nossos filhos e que os nossos filhos mudem o paradigma a respeito da escola. Os nossos filhos não são estudantes, eles são aprendedores, assim como nós. A escola não é uma instituição de ensino, a escola é uma instituição de aprendizagem. Nós precisamos ensinar isso para os nossos filhos. Mas para a gente ensinar isso para os nossos filhos, não adianta. Acabou a reunião, você fala, filho, vem cá que eu quero te ensinar um negócio. Não vai rolar. A gente vai precisar praticar esse aprendizado para os nossos filhos verem, através da nossa vida, o sentido desse aprendizado. Para eu poder falar para ele, filho, é assim. Né? Eu cito, não sei quem aqui, eu sei a Débora e sei também a Vanessa, que são pessoas que hoje estão apenas cuidando da sua família. Paulinha desenvolve uma vertente de empreendedorismo, mas ela tem mais tempo dedicado à família do que ao seu crescimento profissional. Tá? Então, nós temos que ser as primeiras a continuar a estudar, a continuar a aprender, para que os nossos filhos se inspirem em nós nesse processo. Boa tarde, Vivi. Tá tudo bem com seu pai? Algum motivo especial para você estar com ele? Oi! Oi, tá tudo bem? Você falou que estava com seu pai, tá tudo bem com ele? Não, sim, tá tudo bem, é porque engraçado, né? O tema de hoje, né? Falando de pais e filhos, né? E antes de eu entrar na sua aula hoje, eu tive assim
tudo é ação do poder do Espírito Santo, sem a Amém. menor dúvida. Amém. Assim, eu amo meu pai, sempre amei, graças a Deus eu nunca tive nenhum tipo de problemas, assim, conflitos, né, o que a gente vem falando aí e presenciando de algumas famílias, né, de algumas pessoas, mas algo sempre existe, né? E aí a gente está aqui como assim, uma questão de a gente ser agente de transformador, né? É isso De aí. transformação. E eu sei que aquilo eu estava sentindo isso no meu coração, sabe? E assim, de final de... Quero até fazer um testemunho, praticamente um testemunho aqui, Por né? Ao favor. vivo. Assim, final do mês de... estamos em abril, né? Sim. Foi finalzinho do mês de março. Eu decidi criar hábitos novos, né? Daquela questão da reprogramação mental que a gente vem estudando. E eu falei assim, não, a partir de hoje, quando eu acordar, a primeira coisa que eu vou fazer é abraçar meu pai. Ai, que delícia. Né? Cícero, olha só, quando eu fiz isso, assim, eu já sabia o que eu ia sentir, mas o que foi mais surpreendente é a resposta do meu pai. Eu tinha saído um poucos minutos, né? Aí, na minha volta, quer dizer, na verdade, eu estava me arrumando para ir trabalhar. Aí, quando eu estava saindo para trabalhar, meu pai falou assim: Nossa, filha, como que aquele abraço me fez bem para mim? Eita. Ai, quer dizer, parecia que sei lá, eu acho que foi uma forma de libertar ele para alguma coisa, sabe? E aí ele até estava fazendo algumas coisas lá, mexendo na plantinha e tal. Me deu até uma energia o seu abraço. Aí eu falei assim, que bom, pai, que bom, mas é isso mesmo. Tudo que vem, tudo que a gente faz aqui, pai, na Terra, que a gente possa ser essa pessoa de levar amor, levar alegria, levar afeto, levar paz, levar alegria, enfim, tudo essas coisas boas, né, que vem de Jesus, que vem de nós, a gente tem que praticar. E a partir de hoje eu quero praticar isso com o Senhor. Aí tal, né? Estou desde de final de março para agora fazendo isso, né? Estou amando. E aí hoje sabe aquela coisa que a gente vem desenvolvendo o autoconhecimento, de a gente se conhecer, de a gente entender primeiro o teu estado de consciência, Isso. né? Para depois você, como se diz, aceitar, né? Porque são coisas que não vai voltar mais atrás, não tem jeito, ele teve a vida dele. Meu pai tem 83 anos, Cícero. Que delícia. Sim, são coisas que eu sei que tudo que ele fez foi a melhor parte dele, né? Independente de qualquer situação, seja as experiências negativas e positivas que a gente vivia ali com a nossa família, né? De pais e filhos. E aí, nesse entendimento, né, de aceitar, de realmente entender essa questão dessa mudança interna que todos nós aqui estamos, né, trabalhando isso, né? Uhum. E aí eu falei assim, pai, vem cá, eu quero te dar um abraço, mas eu quero, assim, te agradecer por tudo. Ai, que delícia. Né? Claro que tudo que o senhor fez, mas eu sei que foi o melhor que o senhor fez para mim, né? E aí depois eu também, claro, eu falei assim, pai, eu também eu sinto muito se eu fiz algo de errado, né? Enfim, quero te pedir perdão, né? Porque, claro que eu já tinha feito isso, mas eu falei assim, não, eu quero fazer isso antes de ou eu ou ele ir, que Papai do Céu busque, né? Assim, eu não sei se eu vou primeiro ou não, isso só Deus sabe, mas assim, mas pai, antes de o senhor partir, eu quero te dizer perdão. Aí ele falou assim, não, minha filha, não é motivo de perdoar, não, que isso? Você é uma boa filha. E aí foi por isso que meu atraso dessa reunião de hoje, tá? Eu fiz até um testemunho, né? Não, perfeito. Que é isso? Atraso celestial. É isso aí. Sem dúvida.
Eu me emocionei muito. Então, assim, foi por esse motivo que eu me atrasei à aula, porque eu amo sempre o seu conteúdo, o seu transbordo. Você é uma pessoa muito iluminada e eu acredito que todos que estão aqui têm a mesma, né, resposta. E a gente falou isso na aula anterior, né, um pouquinho. Enfim, então, estou aqui. Não sei que horas que vai terminar, isso que importa. Então, olha só, a gente está conversando aqui e nós percebemos que a gente tem uma expectativa de um período na escola formal e depois mercado de trabalho. Então, teoricamente, deveria haver uma comunicação entre a escola e o mercado de trabalho. O colégio que eu trabalho, por exemplo, quando vai chegando a época de vestibular, de PISME, que é vestibular seriado que a gente tem aqui, de Enem, eles trazem profissionais de várias áreas para dar palestra, para falar como é a sua vida e tal, tentando fazer esse link. Mas a grande verdade é que o que se ensina hoje, ou o que se ensinava até pouco tempo na escola, não comunicava com o mercado de trabalho. Todo mundo aqui que fez qualquer tipo, que seja até o ensino médio, que fez um curso técnico ou um curso superior, quando chegou no mercado de trabalho, começou a aprender tudo de novo. Aquilo que a escola nos ensinou não era aquilo que o mercado de trabalho queria de nós. Então, apesar da gente estar sempre gerando essa expectativa, e nós temos essa expectativa pelos nossos filhos, haja vista a resposta que todo mundo deu aqui, né? Eu quero que ele seja isso, aquilo, né? Um engenheiro, um arquiteto, um médico, ou ele quer, nós também continuamos a alimentar nos nossos filhos esse entendimento de que depois da escola ele precisa ir para o mercado de trabalho. E às vezes a gente comete alguns erros do tipo assim, por exemplo, aqui em casa minha filha sempre está requerendo a minha companhia. Mãe, vão ver isso comigo? Vão ver um episódio do Jacquin comigo? Vão ver um episódio da série comigo? E sempre que eu posso eu vejo, mas eu tomo muito cuidado em não dizer para ela que, não, filha, eu não posso porque eu preciso trabalhar para fazer tal coisa. Por quê? Porque eu não quero que a minha filha tenha um entendimento de que o trabalho separa da família. E mais, eu preciso que ela tenha um entendimento de que o meu trabalho é o lugar onde eu me realizo. Porque eu tenho prazer em fazer as coisas. Tem um vídeo, eu não sei se foi a Vanessa que me mandou há pouco tempo, que é um pai... Forte isso, hein? Muito forte isso que você falou. Mas eu vou achar esse vídeo, isso não veio de mim não, tá? Isso eu aprendi num vídeo, um pai falando isso. Pai, por que você tem que trabalhar? Ah, meu filho, porque eu tenho que pagar conta. Ah, meu filho, porque eu quero comprar presente para você. Ah, não. Pai, por que você tem que trabalhar? Porque aquilo que eu faço transforma a vida das pessoas. Porque existem pessoas lá fora cuja vida precisa ser transformada através da minha vida. É por isso que eu preciso ir lá. Meu Deus, que mente próspera. Pois é, Ai, exatamente. Jesus. E essa é a mentalidade que nós precisamos desenvolver e gerar nos nossos filhos. Então, mas aí é que tá. E quando você começa a ter esse aprendizado, como eu já venho tendo, né? Uhum. E você começa a aplicar, mas o companheiro fala ao contrário. Aí dá uma ambiguidade, dá uma... né? E aí? Sim, mas vamos dizer uma coisa. O que tem mais força? O amor ou o ódio? O amor. O amor. Tudo aquilo que está alinhado com a palavra de Deus vai ter mais força, porque a semente vai ter mais qualidade. Então, é como se assim, tem um único terreno, eu tenho um canteirinho de jardim. Aí eu comprei uma semente de petúnia, topzera. Nossa, paguei caro, me esforcei horrores para conseguir comprar aquela semente. E tem mais um monte de semente de plantas, talvez temporariamente até mais bonitas, mas a semente não tem a mesma... Não vou nem na petúnia, não. Eu vou na margarida, que eu amo margarida, que é, para mim, uma das flores mais simples que tem.
Então, eu posso semear as duas coisas no mesmo canteiro, mas a que vai florescer de maneira mais poderosa é aquela que tem a semente mais poderosa. Então, quando você for falar com seus filhos, abençoe a semente que você lança sobre eles. Senhor, o Senhor sabe que essa semente foi o Senhor que me deu, porque a palavra fala que Deus dá a semente ao semeador. Então, se nós decidirmos ser semeadoras na vida dos nossos filhos, nós não vamos semear nem as nossas sementes, nem as sementes dos nossos maridos. Nós vamos buscar em Deus as sementes que Ele quer que a gente semeie, porque essas é que vão frutificar. Aconteça o que tiver que acontecer. Claro, vou bater de frente com meu marido de jeito nenhum, porque aí eu vou estar desalinhando com a palavra. Mas eu vou ter fé suficiente. A minha fé vai ser o aditivo necessário para o crescimento daquela semente. Por exemplo, em 2011, eu tinha uma célula na escola. 2011, 2012, eu já falei disso para vocês. E tinha uma das meninas, em especial a Andressa, que, enquanto ela esteve no primeiro e no segundo ano, para onde eu ia, eu levava a Andressa comigo. Eu ia viajar, eu levava a Andressa. Eu ia jantar fora, eu levava a Andressa. Nós adotamos, escolhemos a Andressa. Os pais eram separados. A gente tinha amizade com o pai, a gente tinha amizade com a mãe, a gente ia na casa do pai, a gente ia na casa da mãe. Rolou aquela conexão. Quando chegou no terceiro ano, a Andressa se isolou de uma forma tal, ela voltou para os estudos, ela saiu da célula, ela saiu da igreja, ela só focou nos estudos. Alguns anos depois, talvez agora, lá para tipo 2019, 2018, eu encontrei a Andressa numa loja de celular. Conversa vai, conversa vem, ela, não, porque a gente está fazendo um trabalho lá na igreja, que parará, que tem isso, que tem aquilo. Ou seja, aquela semente que eu lancei, ela frutificou. Não importa que ela esteve um tempo fora. Por quê? Porque a semente quem tinha me dado era o próprio Senhor. Eu não lancei as minhas convicções, eu lancei a palavra na vida dela. Não tem como não frutificar. Então, continua firme, amiga. Quando você perceber que a oportunidade é propícia, semeia. Às vezes vai ter época que a gente vai ter só que preparar o terreno. Nem sempre é época de semear. Porque às vezes a semente é tão poderosa que se eu jogar em qualquer tipo de terreno, ela não vai frutificar. Então, de repente, talvez agora seja o tempo dos meninos frutificarem aquilo que o seu marido tem semeado na vida deles, porque o terreno deles ainda está um terreno que precisa ser transformado. Então, em vez de semear, o que você faz? Começa a trabalhar no terreno, começa a colocar nutriente, começa a regar com mais frequência, começa a conhecer mais as características de cada terreno, as características de cada filho. Né? A Paula outro dia comprou um livro que eu sempre recomendei aqui para o menino dela amou o livro. E aí eu falei com ele, vamos, depois que você acabar de ler o livro, vamos sentar, vamos trocar uma ideia a respeito dele. E ele, morrendo de vergonha, ele amou. O que eu estou fazendo? Semeando. Por quê? Porque eu falei, opa, o menino gostou e tal, a Paula está ligada comigo, não sei o quê. É terreno fértil. O mais engraçado é ele ler o livro e ele interpretar para mim, mostrando para mim, como se ele estivesse falando, como se ele quisesse virar para mim e falar, mãe, é o que está acontecendo com você. Agora, Paula, ele só chegou onde chegou, ele só pode fazer isso porque você semeou na vida dele antes. Porque você preparou o terreno deles antes. Porque vocês, há quanto tempo você faz devocional com os meninos? Há quanto tempo você tem gerado fé no coração desses meninos? Então, já te falei, amiga, a gente vive o sobrenatural de Deus 24 horas por dia. É porque às vezes a gente acha que o sobrenatural tem outra cor. Às vezes a gente fica querendo ver o sobrenatural pintado de vermelho, mas ele está pintado de azul, e aí eu não consigo perceber que é sobrenatural, porque eu acho que o sobrenatural só pode ser vermelho brilhoso. Então, você é uma, Paula, que vive com o José o sobrenatural.
E te digo, continuo a te dizer, é 24 horas por dia. Até quando ele está tomando café, até quando ele está dormindo. Você não sabe o que Deus está trabalhando no coração dele. Vamos seguir. Olha só, gente. A educação dos nossos filhos depende do nosso entendimento sobre a esteira, o cinto do Batman e a cauda longa. Aí você fala, ficou doida essa mulher, né? Não faz o menor sentido isso aí que ela está falando. O que tem a ver a esteira com o cinto do Batman e com a cauda longa? Vamos descobrir o que tem a ver. O mundo é uma esteira rolante. Essa é dessa esteira que eu vou falar com vocês. Se o processo de educação dos nossos filhos estiver mais lento que o mundo, ele vai cair. Você já tentou entrar numa esteira em movimento? É o que os nossos filhos vão fazer. O mundo está em movimento, daqui a pouco eles vão entrar no mercado de trabalho. Deixa eu só ver alguém escrever alguma coisa no chat aqui. Ok, sem problema. Tá? Eles vão entrar no mercado de trabalho, eles vão entrar num curso, eles vão entrar em qualquer coisa fora da nossa casa. E isso já está em movimento. E se o ritmo que ele entrar for mais lento que o movimento que as coisas estão, ele vai cair. Então, uma coisa que eu preciso fazer é estar sempre antenada no movimento do mundo, na velocidade do mundo e na velocidade da educação dos meus filhos. Se a escola está pedindo um tipo de trabalho que exige uma tecnologia que eu não conheço, eu não tenho que reclamar que a escola está fazendo isso. Eu preciso conhecer a tecnologia. E, de preferência, vou te dar uma dica. Acesse a escola. A escola pediu, eu quero que vocês façam um blog. Outro dia eu pedi para os meus alunos para eles fazerem um blog. Só que eu ensinei para eles a montar. Eu fiz uma aula, abri lá o site onde eu queria que eles criassem o blog, fui mostrando para eles passo a passo como criava. Então, se a escola pediu para o seu filho algo que você não sabe fazer, vá ao professor e fala, aqui, você pediu isso para o meu filho, como é que faz? Eu não sei fazer, eu quero ajudar ele, você tem que me ensinar. Não sai aceitando qualquer coisa, não, porque tem muita escola por aí que só vai botando pressão. Oi. É aquele negócio, das 3 opções que você colocou lá, eu falei assim, a esteira deve ser essa questão, tipo assim, eu que tenho que correr atrás, né, desse mundo que está veloz, assim, né? Aí, né, é o que você está falando aí. Agora, sobre o cinto e a outra palavrinha, que agora eu esqueci. Longa. Isso. Aí eu fiquei aqui em casa, assim, gente, o que deve ser? Eu tô falando, assim, eu não tenho filhos, tá? Eu não tenho filhos. Aí eu falei assim, gente, a esteira, porque assim, eu sou professora, né? Eu estou como profissional de educação física, né? Eu dou aula de ginástica e tal, para quem não sabe. E aí eu conheço esse mundo esteira, bicicleta e tal. Aí eu liguei uma coisa com a outra, né? Eu disse, deve ser isso, né? Porque tudo é movimento, tudo gera movimento. Tudo é movimento. Né? Até você dormindo, você está em movimento. Porque, assim, os seus órgãos vitais estão em movimento, seu coração bate, seu pulmão estende, seu sangue circula, suas células, tecidos. Quer dizer, então... E você, está parado? Então, assim, são coisas que realmente você tem que acompanhar. Você falou uma questão interessante. Você falou, eu que tenho que correr atrás do mundo. Discordo de você, eu tenho que correr na frente dele. Não, eu falo assim, como você citou aí o exemplo. Sobre a internet, sobre uma ferramenta X, eu tenho que estudar. Peraí, eu não sei fazer aquilo ali. Por exemplo, eu não sei manusear o Word. Pô, como assim, Vivi? O Word, lá 10 anos atrás, isso já existe, isso aqui, ou 20 anos. Então, quer dizer, eu tenho que correr atrás para eu fazer, por exemplo, um e-book. Porque eu não sei fazer um e-book. O que eu estou te chamando a atenção? Para a linguagem. Foi o que eu falei mais no início da aula, acho que você não estava aqui ainda quando eu falei. A gente tem que prestar atenção naquilo que a gente fala. Gente, tem um monte de gente aí que fala, e aí, como é que tá? Estou correndo atrás do prejuízo. O quê? Eu estou correndo atrás do lucro, eu não posso correr atrás do prejuízo, porque uma hora eu vou alcançar.
Então, a gente tem que parar para pensar nas coisas que a gente está falando. É nisso que eu estou te chamando, Entendi. entendeu? Entendi. É só a respeito... Eu entendi claramente seu exemplo, perfeito. Agora, quando eu estava montando essa parte, o Espírito Santo me deu uma cutucada. Tá? Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando for idoso, não se desviará dele. Gente, é para correr junto. É para entrar na esteira junto. Não queira que o seu filho entre na esteira sem você ter entrado na esteira primeiro. Sem você, pelo menos, entrar na esteira junto com ele. A minha filha, de vez em quando, tem umas questões de matemática, de desenho geométrico, que eu fico... eu vou assistir videoaula no YouTube. Eu aprendo o conteúdo dela para depois estudar com ela. Então, é junto. Porque é muito fácil eu falar, filha, vai assistir uma aula no YouTube. Eu sei que ela tem 14 anos. Mas olha o que a palavra diz que eu tenho que fazer. Que eu tenho que ensinar a criança no caminho. Não é ensine o caminho. Ah lá, ó, anda lá. Não, é ensinar no caminho. Significa que eu estou percorrendo o caminho junto com ela. Então, às vezes, sim, independência, X coisas que os nossos filhos têm que desenvolver. Mas a educação dos nossos filhos não é responsabilidade só deles. É nossa responsabilidade também. Porque mesmo quando ele for idoso, ele não se desviará dele. Porque aquilo que essa educação de parceria, de estar junto, que você está gerando no coração dos teus filhos, eles vão gerar no coração dos seus netos e vão gerar no coração dos seus bisnetos. E ele vai estar velhinho e vai estar pensando da mesma forma, ele vai estar querendo caminhar em unidade até o último dia. O mundo é uma esteira rolante. E se eu estiver na mesma velocidade do mundo, eu vou fazer aquilo que todo mundo faz. É isso aí. Estou vendo o chat aqui. Eu não posso correr na mesma velocidade do mundo. Porque senão eu vou fazer o que todo mundo está fazendo. Eu me lembro uma vez, por exemplo, eu fui fazer uma aula de spinning. E aí o professor chegou na minha bicicleta e colocou mais carga. Eu olhei para a cara dele e diminuí a carga. Ele não sabe qual é a minha condição. Ele até preparou a aula e na cabeça dele era preciso mais carga naquele momento. Mas eu sabia o estado do meu corpo. Eu não tinha que dar tantos giros lá na bicicleta de spinning porque todo mundo estava girando. Às vezes, esse na mesma velocidade, né? Eu posso entender que quando eu coloquei ali o correr mais lento, é de eu não deixar as coisas do mundo passarem por cima de mim. Mas, às vezes, eu posso segurar o mundo. Eu posso não deixar o mundo correr tão rapidamente. A minha filha, aula online, trocentas milhões de questões que eles colocam avaliação continuada. Deixei a Ana uma semana sem assistir aula. A menina estava ficando pancada já. Mãe, eu esqueci de fazer tal tarefa de tal professor, me perdoa. Aí eu falei, por que ela está pedindo perdão para mim? Porque ela esqueceu de fazer uma tarefa de escola. Olha que doideira. Então, naquele momento, eu parei o mundo dela. Falei, não, vamos dar um stop nesse mundo, vamos parar, vamos descansar, vamos tomar uma água, vamos repor as energias, depois a gente continua. Mas, no final das contas, eu tenho que correr mais rápido que o mundo. Por 2 motivos. Primeira coisa, né? Sobre fazer o que o mundo faz. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Então, correr exatamente na mesma velocidade do mundo pode nos colocar num lugar em que nós estaremos imitando
A correria do mundo, o comportamento do mundo. A escola impôs um ritmo frenético de atividades. Eu não sou obrigada a submeter a minha filha a esse ritmo. Claro que eu procurei a escola, eu conversei com a psicóloga dela, eu tenho um laudo da psicóloga que eu entreguei à escola, eu me respaldei. Era algo que estava no meu coração e que eu fui buscar respaldo para agir dessa forma. E o fato de tudo ter se confirmado para mim mostrou que eu estava certa no que eu estava pensando a respeito dela. A liderança é dada a quem faz mais do que é pedido. Eu já falei isso várias vezes para vocês. Por que eu tenho que correr mais rápido que o mundo? Porque eu preciso estar 2, 3 passos na frente para ajudar quem vem atrás. Essa imagenzinha que eu coloquei, cada imagem dessa, tá, gente? Tem um porquê. Então, para que eu possa estar à frente das coisas, lá na escola, eu dou aula do Líder em Mim. Tivemos reunião pedagógica. Percebi que há um problema na visão que os alunos estão tendo a respeito da escola. Isso aqui que eu montei, 90% disso aqui é o que eu montei para poder ensinar para os meus alunos. A escola não me pediu. Eu vi a necessidade da escola, montei a aula, enviei para a coordenadora do Líder em Mim, enviei para a coordenadora geral, falei, olha, diante do que a gente viu na reunião, eu quero fazer isso, isso e isso, ok? As duas me deram um ok. O que eu estou fazendo? Fazendo mais do que me foi pedido. O que eu estou fazendo? Eu estou correndo mais rápido do que os outros professores da escola. Eu estou correndo mais rápido do que a própria escola. A escola falou, deu uma lista de nomes de alunos que a gente deve chamar no final da aula para conversar com eles. Eu falei, espera aí, gente, você já pensou como é que esses meninos vão se sentir? Se todos os dias, todos os professores chamarem os mesmos alunos para ficar depois da aula, esse menino vai pensar, que porcaria é essa que eu sou? O que os colegas vão colocar sobre eles? O que vai ser falado a respeito deles? Vai chegar ao coração deles? Eu preciso olhar isso também. Então, o correr mais rápido é enxergar além. É ter visão de águia, que Deus deu a todo o povo dele. Deus nos capacitou para a gente enxergar. Outro dia eu estava conversando com a Vanessa percebeu uma situação com o filho dela e ela falou comigo, peraí, antes ele não fazia isso, agora ele está fazendo isso, então está gerando esse efeito na vida do meu filho. E ela já começou a pensar como é que ela ia resolver. Antes de surgir um problema, quando teve o primeiro sinal, ela rapidinho captou aquilo e já começou a se mover para atuar sobre o que o filho dela estava vivendo. É correr mais rápido que o mundo. Salmos 90, 12. Ensina-nos a fazer o máximo com o nosso tempo. E dá-nos êxito aos nossos esforços. Sim, dá êxito aos nossos esforços. Toda vez que na Bíblia um trecho se repete, em verdade, eu vos digo. É para chamar a atenção. Por que Deus vai dar êxito aos nossos esforços na educação dos nossos filhos? Porque nós queremos que Ele nos ensine a fazer o máximo com o nosso tempo. Cissa, mas eu tenho tanta coisa para fazer, tem a casa, tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Ok, você tem 5 minutos, faça o máximo nos 5 minutos em que você tem. Eu não estou falando que você precisa ir além do que você pode. Eu não estou falando que é para você deixar de fazer o seu devocional para poder ficar cuidando da educação dos seus filhos. Eu quero dizer que no momento em que você sentar para cuidar da educação deles, você vai fazer o máximo naquele tempo. Porque você vai ter êxito nesse esforço que você está aplicando. É o que o Salmo está nos dizendo. Isso tem a ver com a qualidade do tempo, né? É isso aí, é tempo de qualidade. Exatamente isso. E o carpe diem é a expressão em latim que significa aproveite o dia. Aproveite o tempo. Pessoal, física, nós aprendemos a fórmula da velocidade. Como é que eu calculo a velocidade?
espaço sobre tempo. A velocidade é a relação que existe entre a variação de espaço e a variação de tempo. Eu tenho 1 quilômetro para percorrer. Em quanto tempo eu percorri aquele quilômetro? Encontrei a velocidade. Isso é a nossa física, que a gente estudou no 2º grau. Aí eu apliquei essa fórmula num outro contexto. A fórmula do aprendizado. A fórmula da evolução. A nossa evolução, a evolução dos nossos filhos, é a relação entre a variação de aprendizagem e a variação de mudança do mundo. O mundo está mudando. Eu preciso entender como que eu vou ser, como a gente falou no início, um aprendedor diante daquilo que o mundo está me oferecendo. Quando a gente, na nossa época de infância, adolescência e até alguns anos, a gente não tinha muita escolha. Agora, hoje, eu quero estudar o curso tal com a pessoa tal. Se eu tiver dinheiro para pagar, eu posso escolher com quem eu vou estudar. Por conta das aulas online, hoje, eu aqui em Juiz de Fora, se eu quiser, eu matriculo minha filha numa escola em São Paulo. Hoje, eu posso escolher quem serão os professores dela. E fulano, lá nessa escola da aula, fulano, fulano, fulano. Então, vou matricular minha filha lá, porque eu quero que ela tenha aula com essas pessoas. Então, a nossa evolução, a evolução dos nossos filhos, aquela velocidade sobre estar mais rápido ou mais devagar com o mundo, tem a ver com o nosso aprendizado. Tem a ver com o aprendizado dos nossos filhos. Por exemplo, se os nossos filhos só têm aprendido com o TikTok, eles estão aprendendo na velocidade do mundo. Se os nossos filhos nem entram em nenhuma rede social e não têm acesso a nenhuma tecnologia, eles estão ficando para trás. Agora, se eu consigo encontrar no TikTok um conteúdo de qualidade para o meu filho, opa, estou correndo mais rápido que o mundo. Eu estou fazendo o que todo mundo faz de uma maneira diferenciada. Eu estou aprendendo o que a maioria não está aprendendo, mas no mesmo mecanismo que a maioria aprende. Entra no TikTok lá e procura lá professor de matemática, professor de português, linguagem, ciências. Procura isso no TikTok e mostra para o seu filho. Perfis no Instagram. No YouTube tem um tal de professor Noslen, que dá aula de português. Até hoje eu só ouvi um vídeo dele que ele falou palavrão, mas não foi uma palavra muito cabeludo, não. O cara manda super bem. Então, o seu filho pode assistir coisas no YouTube. Mas aí você mostra para ele, filho, ó, também tem esse tipo de conteúdo. Hoje eu quero, vamos assistir isso aqui, vamos assistir essa aula desse cara aqui. Claro, alinhado com o conteúdo dele de escola. Se o ritmo de aprendizagem do seu filho é igual ou inferior à mudança do mundo, ele está involuindo. Ele não está evoluindo. Se o que o seu filho tem feito no computador ou no celular é aquilo que todo mundo faz, ele não está evoluindo. Se o que nós estamos fazendo no computador e no celular é igual ao que todo mundo faz, se a gente concorda com o que todo mundo concorda, a gente não está evoluindo. Nós estamos evoluindo. Lembra? Primeiro em nós, depois através de nós. Essa aula também é sobre qual é o nosso papel relacionado à nossa aprendizagem. Será que estamos gerando uma aprendizagem proativa nas nossas vidas? Eu vou te convidar uma sexta-feira a não vir à aula. Não vem todo mundo no mesmo dia, não. Não deixa de vir todo mundo no mesmo dia, não, por favor, tá? Mas um dia não venha à aula e escolha algo para você fazer, para você aprender. E na próxima aula você vem e conta para a gente. Pode ser receita, não tem problema. Pode ser um site de estudo para os nossos filhos. Mas hoje você fala, cara, hoje eu não vou fazer o que todas as meninas estão fazendo. Hoje eu vou fazer mais. Por quê? Porque eu posso assistir a aula gravada depois. Então, é bom estar lá na hora? Sim, é bom. Mas hoje eu não vou entrar na aula
E bota lá no grupo, ó, pessoal, essa sexta eu não venho à aula porque eu vou buscar um conteúdo novo para a gente. Na próxima aula você entrega. Gente, visitei o site tal, aprendi a fazer a receita tal, fiz a receita durante a semana, o pessoal gostou, o pessoal não gostou. A família reuniu dessa forma, não reuniu. Nessa sexta eu não vou vir porque eu vou descobrir uma coisa bacana para fazer com a família, mesmo em tempos de pandemia. Eu vou passar a tarde jogando com os meus filhos. Pode ser um jogo de tabuleiro ou você pode passar vergonha como eu passo para jogar com eles no Xbox, que eu estou dirigindo no Xbox, eu viro a manete junto assim, ó. Eu dirijo mesmo a manete, tá? Aí eu sou chacota de todo mundo aqui em casa por causa disso. Mas tá valendo. Qual é a maior dificuldade da nossa vida e da vida dos nossos filhos hoje? A quantidade de informação disponível. Cissa tem muito site, tem muito perfil, tem muito isso, tem muito aquilo. E aí a gente vai usar o cinto do Batman para resolver esse problema. Aí você vai ver o que tem a ver. Antigamente, seu filho tinha que ir a uma biblioteca para fazer uma pesquisa. Hoje ele acha na internet. Antigamente, ele teria que ir a uma lan house para se conectar. Hoje ele dorme e acorda conectado no Wi-Fi da sua casa. Antigamente, ele tinha que ir à banca de jornal para buscar uma notícia. Hoje ela chega até a nossa casa pelo WhatsApp. Antigamente, o problema estava na escassez de informação. Hoje ela está no exagero, na abundância de informação. Como lidar, então, com essa esteira rolante? Oriente os seus filhos na escolha dos curadores dele. Pelo amor de Deus, Cícia, o que é esse curador? Imagine que o seu filho, que você, é uma empresa. Eu Company, eu Sociedade Anônima, José Sociedade Anônima. Ele é o CEO da empresa dele. Toda empresa tem os seus conselheiros, tem os seus curadores. O curador é aquela pessoa que ela filtra conteúdo para você. Tem um monte de coisa. Por exemplo, Jacob Petrie, para mim, hoje é um curador. O cara já leu 300 milhões de livros, filtra tudo isso e me entrega no curso que eu faço com ele. Já tive outros curadores, hoje eu tenho esse. É claro que o nosso maior curador é Jesus, né? Espírito Santo, não vamos nem precisar falar nisso. E como é que eu vou orientá-los na escolha desses curadores? Usando o cinto do Batman. Meninas, para que serve o cinto do Batman? A Vanessa está colando. Está pedindo ajuda aos universitários. Para que tem no cinto do Batman? Vocês nunca viram desenho do Batman, filme do Batman, não? Cara, eu não sou muito desses super-heróis aí, não. Se você falasse do Superman, eu falava da Kryptonita, mas... Mas a Kryptonita é o oposto do Superman. Olha só, meninas. O Batman, quem é o Batman? O Bruce Robin, eu sei, Wayne. nem o Robin. Robin tem cinto também? Ele tem, mas o dele é meio fajuto, tá? Quem está por trás do Batman, o homem do Batman, é o Bruce Wayne. O Batman, ele é o único dos super-heróis que não tem superpoder. Ele tem dinheiro, não deixa de ser um superpoder, né? Mas ele, ok. Mas o que ele faz? O Batman já descobriu que, como ele é igual a todo humano, ele não tem nenhum superpoder, ele precisava de ter junto com ele o tempo inteiro ferramentas que ajudassem a ele a resolver tudo enquanto é tipo de problema. Ele tem um cinto de utilidades. Nós também precisamos do cinto do Batman. Nós precisamos criar os nossos próprios cintos de utilidade e ensinar os nossos filhos a criar o deles. Existem hoje determinadas competências, determinadas habilidades que serão absolutamente fundamentais para tudo que formos fazer e que os nossos filhos forem fazer daqui para frente. Uma delas, oratória. Nós precisamos saber falar bem.
Porque mais cedo ou mais tarde eu vou estar gerando algum tipo de conteúdo na rede social. Seja para um curso, seja no meu trabalho, vai ter uma reunião, vou ter que apresentar um projeto. Tenho que saber me expressar. Preciso ter clareza daquilo que eu vou expressar. Então, é importante eu desenvolver a oratória. Cissa, como é que eu faço isso? Senta com uma amiga sua. Primeira vez na minha vida que eu usei o celular com câmera. Eu fiz uma videochamada com uma conhecida. Pelo Instagram. A gente ligou a câmera e ficamos batendo papo. Parecia uma livezinha. Ela em cima, eu embaixo. Igualzinha são as lives. Aí a gente foi fazendo videochamada. Aí um dia o Felipe falou comigo que queria que eu colocasse um vídeo no canal do Telegram. Gravei 20 vezes antes de colocar o vídeo definitivo lá, mas pus. Aí um dia ele falou comigo, se precisa que você dê uma aula rapidinha, de uns 10, 15 minutos, e poste lá no canal do Facebook. Aí eu falei, essa vai ser ao vivo, quero nem saber, não vou gravar antes. Meti o dedão lá e fiz ao vivo. Nem lembro o que eu falei, mas eu fui me expondo às experiências. E aí, quando chegou o contexto online, eu já estava tarimbada em sentar aqui na frente da câmera. Eu já sabia sobre qual o melhor ângulo da câmera, porque se eu colocar um ângulo de baixo para cima assim, ó, eu vou ficar parecendo que eu sou snob. Vou criar uma relação de antipatia com os meus alunos. Se eu ficar muito abaixo do computador assim, ó, a câmera ficar de cima, eu vou ficar dando poder para os meus alunos, eles vão me respeitar menos, eu vou ter menos domínio do contexto da sala de aula. Eu tenho que ficar aqui, ó, olho no olho. Eu tenho um aluninho que eu só vejo a testa dele. É muito engraçado, ele usa óculos, assim, aí eu vejo a beiradinha do óculos e a testa do Arthur. Aí, de vez em quando, eu falo, Arthur, tô com saudade. Já enjoei de ver sua testa, deixa eu ver seu olhinho, pelo menos. Aí ele abaixa um pouquinho a câmera e rapidinho ele tira dali. Então, o cinto do Batman é isso. Quais são as utilidades que eu vou colocar no meu cinto e que o meu filho precisa colocar no cinto dele para enfrentar os desafios que virão? O cinto do Batman. O Batman tem um cinto de utilidades cheio de ferramentas bem genéricas que servem para um monte de coisas. No processo de educação, essas ferramentas são as habilidades que todo ser humano precisa desenvolver. Algumas dessas habilidades, gente, estão na escola. Fazer conta, entender um pouquinho do funcionamento lá do átomo, da eletricidade, do próton, do nêutron, fazer lá aquelas combinações químicas, né? Saber, por exemplo, que quando eu misturo vinagre com bicarbonato, dá uma fervida, eu faço isso para colocar na roupa. Aliás, meninas, dica do dia, lá no lugar do alvejante, na sua máquina de lavar, coloca vinagre, vocês não têm noção do milagre que isso faz na roupa branca, tá? Minha mãezinha que me ensinou, sem contar que ele também amacia a roupa. Vinagre e bicarbonato. Vinagre e bicarbonato. O bicarbonato eu ponho no sabão, o vinagre eu ponho como alvejante. Misturo no sabão e pó, o bicarbonato. É. Então, isso são... E o óleo essencial para dar o cheirinho do amaciante. Mas qualquer olha aí, vinagre? né? O sabor? Vinagre de maçã, tá? Por favor. Porque tem essa parada aí de sabor, né? Não é qualquer vinagre, não. Eu sei que é o vinagre de maçã que eu coloco, e eu uso para higienizar tudo aqui em casa, com essa parada de Covid, o vinagre de álcool. Né? Que a gente, em vez de usar o álcool, só usar o álcool 70, a gente usa também. Ah lá, ó, fica com cheirinho de roupa de hotel. A Débora está falando ali, ó. Tá vendo, gente? Aos esquemas, tá? E isso tudo, em algum momento a gente aprendeu isso. A gente pode até não lembrar, mas a gente já aprendeu, né? Então, algumas dessas habilidades são desenvolvidas na escola e as outras. Como não sabemos, né, o que nossos filhos vão fazer, o que eles vão precisar, eles precisam desenvolver várias dessas habilidades. A Paulinha já está, aplicando o livro na veia dos meninos dela. Mas pode ser que um goste mais de ler do que o outro. Então, a gente aplica uma outra coisa, porque cada um vai ter, pelos talentos que Deus lhe deu, um tipo de tendência, vai ter uma facilidade maior com determinadas habilidades, o outro com outras habilidades. Que habilidades você considera que deveriam ser desenvolvidas
Oratória, escrita, leitura, empatia, que é aprender a se colocar no lugar do outro, gamificação, que é aprender através de jogos. Eu vou fazer uns joguinhos que eu tenho, tem um site de jogo chamado Kahoot, K-A-H-O-O-T. Eu vou mandar para vocês, eu vou fazer uns joguinhos no Kahoot e vou mandar para vocês o link, eu vou postar lá no grupo o link, vou fazer os joguinhos que eu uso no Líder em Mim, bem dentro desse contexto que a gente fala aqui, de princípios e etc. Vai lá para conhecer. Aí depois, se você quiser, facílimo de mexer, conta gratuita, não gasta nada, cria uns joguinhos para o seu filho aprender alguma coisa, cria joguinho com a Bíblia. Vai ser mais divertido para ele aprender coisas sobre a Bíblia num jogo. Oratória, leitura dinâmica, escrita, empatia, criatividade, gestão de emoções, gestão de tempo, produtividade, entre outras. Cissa, como é que eu vou ensinar isso para meu filho? Primeiro aprendendo. Fazendo, por exemplo, criatividade. Como é que eu desenvolvo criatividade? Fazendo algo que eu nunca fiz. Vou escrever um poema. Nunca escrevi um poema na vida. Tá bom, vou escrever um poema. É uma forma de desenvolver criatividade. Produtividade. Eu vou fazer aqui um planejamentozinho da limpeza da casa hoje. E vou tentar seguir aquele. Mas por quê? Porque o telefone, fulano me ligou na hora que eu estava fazendo tal coisa. Não consegui cumprir o planejamento, então já saquei. Telefone é um troço que atrapalha a minha produtividade. Na semana que vem, quando eu for fazer a mesma faxina, eu vou desligar o telefone. Paulinha falou comigo hoje. Parou, desinstalou o Instagram do telefone. Estava roubando o tempo dela. Então, isso são coisas que a gente faz. Gestão de tempo. Já trabalhei com vocês com o gráfico do importante, urgente e importante? Vou mostrar isso para vocês depois. A Vanessa já viu da mentoria. Vou mostrar para vocês o quadro do urgente e do importante, para você aprender a separar as suas atividades cotidianas de acordo com cada quadrante. E aí, depois que se aprender, ensina o filhote a usar. Nas tarefas escolares, nos divertimentos e etc. Outra coisa importantíssima, já ouviram falar de múltiplas inteligências? Sabe quando você fala, gente, mas meu filho é tão inteligente? Você está falando de qual das inteligências? Eu vou falar com vocês hoje de 8 ou 9. Inteligência espacial, corporal ou sinestésica, musical, intrapessoal, interpessoal, lógico-matemática e linguística, entre outras. O que é a inteligência corporal? É a capacidade que as pessoas têm de controlar e conhecer o próprio corpo, dispondo de uma coordenação motora invejável. Eu não tenho inteligência sinestésica nem aqui, nem na China. Eu, para coordenação motora, gente, eu fazia spinning na academia. Aí a professora alongava para esse lado, eu alongava para esse. Era, sim, ridículo. Aí eu começava a rir de mim mesma. Eu vou jogar esse slide depois lá no grupo. Me lembra, que eu sempre falo que vou jogar e não lembro. Vocês me cobram, por favor, e aí vocês leem com mais detalhes. Espera aí. É uma característica presente nos arquitetos, nos cartunistas, nos fotógrafos. Então, se você percebe que o seu filho tem esse tipo de inteligência, você já consegue começar a pensar para que área ele pode tender. É por isso que a gente precisa pesquisar e se aprofundar sobre as múltiplas inteligências. Inteligência interpessoal é a capacidade de ter empatia pelas pessoas, ou seja, tentar se colocar no lugar do outro e reconhecer microexpressões genuínas de emoção. Minha filha, se eu respiro diferente, ela, mãe, o que você tem? Surreal essa sensibilidade. Qual a área que a moçada que tem essa inteligência trabalha?
psicologia, direito, marketing, pois sabem ler nas entrelinhas o que os outros pensam e como se sentem no dia a dia. Gente, isso é muito bacana. Aqui, ó, olha só, essa era... Não, tá nessa aí, na interpessoal. Por terem a aptidão de lidar com grandes grupos e a facilidade de liderar, a educação empreendedora cai como uma luva para desenvolver essa inteligência, mirando as profissões futuras. Tá? Então, em vez de querer que seu filho, que tem esse tipo de inteligência, queira buscar um serviço tradicional, perceba que ele tem tudo para ser um grande empreendedor. Intrapessoal. Espera. Sabe se autoanalisar e busca os melhores caminhos para progredir de fato. As crianças e adolescentes que têm essa habilidade de saberem seus limites costumam apresentar comportamentos melhores em sala de aula, além de um nível elevado de autocontrole para dominar emoções prejudiciais. É algo que precisa ser estimulado. A Valéria chegando agora. Inteligência lógico-matemática, a gente já sabe, ela é muito utilizada e costuma ser a base dos testes de QI espalhados pelo mundo afora. No entanto, estes testes avaliam apenas uma inteligência, a qual domínio de capacidade de mexer com os números. Lidar facilmente com atividades lógicas e usar a razão para desenvolver tarefas complexas se destacam. Tem gente que você fala, a pessoa, paf, né, já joga a resposta para aquilo. Inteligência musical, embora a produção de sons com o uso da voz ou de instrumentos musicais possa ser treinada e aprimorada com o tempo, os que nasceram com essa inteligência sabem tocar no fundo da alma de seus espectadores. Essa é a competência que os músicos, compositores, produtores musicais dispõem de sobra e fazem questão de exercitar todos os dias para refinar os seus sentidos auditivos. Inteligência linguística. Desde a primeira infância, o ser humano é orientado a se comunicar de acordo com sua cultura, ancestralidade e contexto social no qual está inserido. Por isso, a inteligência linguística configura a questão de sobrevivência para lidar com situações difíceis e convencer demais as demais pessoas a respeito de alguma coisa. É a competência ideal dos vendedores, escritores e jornalistas, por exemplo, pois dispõem de muita habilidade linguística e sabem usar a capacidade de comunicação oral, escrita e gestual, como ninguém. Então, passei rapidinho por algumas das inteligências. Eu sei que durante... Tem que tirar... Posso fazer uma pergunta? Deve, por favor. Pode fazer, Paulinha. Oi, boa tarde, meninas. Vou aproveitar que você entrou nesse assunto para perguntar a você que está na área aí com crianças e adolescentes, o que você acha do teste vocacional, né? Em que idade que eu posso fazer isso com a minha filha? Ela está com 15 anos, já vai fazer 16, vai entrar no ensino médio. E em relação à pergunta que você perguntou lá na frente, o que você espera dos filhos de vocês, né, para a profissão depois que deles? terminar os estudos. Então eu comecei a observar essas coisas que você acabou de colocar aí. Eu falei assim, bom, eu vou ter que observar. Como elas já estão crescidinhas, uma tem 9, outra tem 16, eu passei a observar assim, a natureza delas, né? Sem ter uma cobrança do que eu quero, do que elas sejam à frente. Eu falei, gente, eu não tenho que querer nada, porque elas vão ter as habilidades particulares delas. Então, lá para frente é que elas vão saber o que elas nasceram para ser, o que vai identificar. Então, eu não posso querer alguma coisa, né? Impor, nem querer. Isso vai ser muito. Aí, como você entrou nesse assunto, e é uma coisa que... Você viu que eu botei lá no grupo, que eu estava, né? Eu estava me inteirando nessa relação com elas, né? Descobrindo agora que uma está com 9, outra está com 16, então elas já pensam do jeito delas, eu já estou observando a maturidade emocional delas, o querer, a individualidade. Então, para mim, eu estou ficando meio que só observando agora, que de fora eu não imponho mais um gosto de uma roupa, né? Os gostos particulares delas, né?
Então, eu passei a observar. Eu falei assim, agora eu vou ter que observar, porque como a Débora falou, que a gente agora tem que guiar, né? Que a gente Arqueiro. é o arqueiro. Aí eu falei assim, meu Deus, o que que eu vou fazer agora? Eu me peguei nessa dificuldade. Eu falei, meu Deus, o que que eu vou fazer agora? Aí, como você colocou isso aqui, eu pensei qual é a idade, se é necessário, né? Assim, como que a gente começa a observar, Então, ou a gente não tem muito essa autoridade sobre o que elas eu, vão eu vou falar como fazer. mãe. Eu não Ah, faria um teste vocacional, porque o hum, resultado vai fazer a minha filha olhar nessa direção, induzi-la, né? induzi-la. Eu Uhum. observaria, eu procuraria entender mais sobre as múltiplas inteligências e eu observaria quais são Eu aquelas queria. em que elas fluem, Hum. entendeu? Então, diante disso que você colocou aqui, essas pinceladas que você falou, eu gostaria de saber se você tem um material para indicar para gente, já para a Vou te gente começar a falar porque observar nossos essa filhos. Ah. Porque olha só, inteligências. você sabe o que eu tenho visto muito nos pais? São pais frustrados que não foram um militar, um advogado, principalmente na área do militar, e quer de qualquer maneira que os filhos façam isso, por causa da frustração deles mesmos, entendeu? Sim, Então eu vejo muitas crianças sofrendo com isso, uma imposição de um sonho de um pai, de uma mãe. Entende? Assim, um sonho sim. frustrado e descarrega numa criança totalmente ou musical ou com as outras habilidades aí, né? E, e acaba se perdendo, fica uma casa assim confusa, né? Uma frustração de um pai que não vê o filho como realizador do sonho dele e uma criança frustrada que não pode seguir a direção dela, né? Ó, eu estou olhando aqui, o primeiro a lançar, o criador da teoria das inteligências múltiplas foi Howard Gardner. Se você procurar, Depois criador da coloca o nome lá teoria pra das gente começar a inteligências pesquisar e estudar. múltiplas. Então, é Hum. Howard Gardner. Deixa eu colocar Tem no chat. escolas, inclusive, que são focadas agora, né, nas inteligências múltiplas. Elas não dão mais Sim, ênfase nesse método tradicional que hoje nós vemos, né, que cobra tanto das crianças. Eles são focados nas inteligências múltiplas. Eu e acho bem hoje, legal. por que eu não estou conseguindo escrever? Ah, consegui. Mesmo porque, Gardner, mesmo porque o próprio mercado de trabalho hoje vai buscar isso, É verdade. Eles não né? estão mais utilizando o QI, eles não querem saber mais do QI, né? Mais ainda do que da inteligência emocional e da aptidão, né, nata das crianças, E às do vezes até o que profissional. chamam aí de QS, de inteligência espiritual, não no sentido de espiritualidade que às vezes a gente fala aqui, mas no sentido da sensibilidade. O que nasceu para ser a essência, né? O que veio fazer Exatamente. aqui, né? O que viemos fazer aqui. Na verdade, o que a gente veio fazer aqui se perde muito no que as pessoas esperam da gente, né? Os pais esperam, a família, a sociedade. Se Por isso perde que eu muito no que a falo gente veio fazer. que toda essa transformação que eu estou propondo aqui tem que ser feita primeiro em nós. Isso é algo É. que a gente precisa entender primeiro, que a gente precisa viver primeiro para os nossos filhos acharem na gente o caminho. Então, ó, questão de aprendizado, por exemplo. Gente, para a gente e até para os nossos filhos, para muitos dos nossos filhos, escola é um castigo. Estudar é um castigo. Então, ó, eu sei que durante muito tempo seus filhos foram castrados a respeito da magia do aprendizado, porque isso lhe foi imposto de forma traumática. Para Mas minha filha de 9 anos é um castigo. quando você Para faz, de por 15 exemplo, é um lazer. em cada faixa etária eles vão tendo uma percepção. Mas quando a gente, por exemplo, entra, igual eu falei com vocês, no Kahoot, quando a gente começa a desenvolver o aprendizado deles por outros caminhos, vai tirando essa carga, esse peso. A escola se apoiava num único tipo de inteligência, a inteligência lógico-matemática, porque isso era suficiente e necessário. O mercado de trabalho anterior, ele era suficiente. Bastaria que você tivesse essa inteligência lógico-matemática, só que hoje não está mais assim.
Hoje Mas já a não é mais. escola mudou o paradigma a respeito dela mesma e a respeito de seus filhos. Ela deixou de enxergar, não é você, né, seu filho, como um número de chamada e passou a enxergá-lo como um indivíduo. Uma pessoa, né? Agora, ele precisa fazer a parte dele. Ô, Cissa, Oi. o meu neto não gosta de estudar. Aí ele passou um mês aqui porque estava fazendo escolinha de futebol. Aí eu tinha horário para ele estudar, fazendo online. Aí ensinando conta. Aí ele, agora me diga, o que é que o entrevistador vai perguntar ao jogador o número? Aí você fala com ele quanto que ele ganha. Ele se vê como um jogador, nem pratica futebol, nem faz escolinha, só fez um mês aqui e já fica sonhando, sendo entrevistado. Aí, para que eu vou aprender conta se o rapaz vai perguntar? Não vai perguntar nada de número. Eu digo, Mas, por exemplo... tem que aprender, porque você vai para o restaurante, vai saber quanto foi sua conta, quanto é o troco, senão você vai ser enganado. Aí ele, tá certo, então eu quero aprender. As estratégias, por exemplo, que os treinadores estabelecem, aquilo é física. O peso da bola, a posição que o jogador deve chutar, aquilo tudo é física. Então a gente tem que abrir os olhos deles para isso, entendeu? A gente entra no Google e pergunta, digita lá alguma coisa desse tipo, sabe? Sei lá, a ciência no dia a dia. E vai apresentando esses conteúdos para os filhos, falei que para os netos. Para a Carolina estudar um cascudo, desculpa. Pode falar? Não, desculpa, eu estou falando aqui com a minha filha e estava aberto. Tá. Ele precisa deixar de ver a escola como um estudante e passar a enxergá-la como um aprendedor, como a gente falou lá no início. E aí, finalmente, a tal da cauda longa. A gente estava esquecendo da cauda longa. O que é a cauda longa, gente? A cauda longa é uma outra teoria também. Espera aí, deixa eu tentar. Eu botei vocês num lugar aqui que eu não estou sabendo. Aqui, espera aí. Estou perdida aqui, mas tudo bem. No mundo físico, no mundo natural, aí, no mundo offline, havia uma limitação física em relação à quantidade de produtos. Então, por exemplo, uma livraria, ela tinha uma quantidade X de prateleiras para colocar uma quantidade X de livros. Então, eu vou comprar uma loja. Eu comprei uma loja, ela tem não sei quantos metros quadrados, eu quero abrir uma livraria. Se a minha loja é pequena, eu vou ter que fazer uma seleção dos livros que eu vou colocar lá na prateleira. Se eu comprei uma grande loja, amém, meu amor. Coisa linda. É esse Deus maravilhoso. Então, eu tenho que escolher. Se eu tenho uma loja grande, eu já posso colocar uma variedade maior de livros. Então, ela precisava escolher os poucos livros com maior popularidade que valiam a pena ocupar a prateleira. No mundo online, uma livraria pode ter uma quantidade infinita de livros, mesmo que eles vendam apenas uma unidade. Você vai na Amazon, por exemplo, eu não tenho ideia de quantos livros tem para vender na Amazon. O que é a teoria da cauda longa? É uma relação que existe entre o volume de vendas e a quantidade de produtos. A cabeça é aquela que tem os produtos populares ou os hits. O que é um hit? Uma espécie de contador estatístico de todos os sites da internet que acrescenta mais um cada vez que um arquivo é chamado pelo site. Então, quando você vai no Google lá e faz uma pesquisa, isso está alterando o número de hits de cada site, de cada produto e etc. Tá? E o que fica na cauda longa? Eu tenho uma quantidade menor de produtos, mas são produtos mais específicos. São produtos de nichos específicos. A cabeça são os produtos mais populares. Então, eu chego, olha lá, os mais vendidos.
Ah, eu quero dar um livro de presente, eu vou comprar um mais vendido. Não, fulano é médico, é não sei o quê, então, ou, sei lá, eu quero dar um livro para fulana, que seja a cara dela. Aí eu vou buscar na cauda longa de produtos. O que isso tem a ver com educação? Hoje, nós estamos na cauda longa do conhecimento. Todas as informações e habilidades que nós desejamos estão disponíveis na internet para a gente acessar com quem a gente quiser. Ah, eu quero fazer um curso de não sei o que com fulano de tal. Tem como fazer. Ah, eu quero fazer um curso de filosofia. Tem fulano? Ah, eu quero fazer com esse cara aqui, ó. Ah, eu quero fazer um curso de culinária. Ou eu quero assistir coisas sobre culinária. Aí tem um Masterchef, tem um Jacan, tem um não sei o quê, tem um não sei o quê. Se o mundo está evoluindo, você tem a possibilidade de evoluir com ele. Só que, para isso, você precisa reaprender a ser autodidata. Ser autodidata é ser o protagonista da sua aprendizagem. Aqui entram os hábitos que nos levam à vitória pessoal. Ser proativo, ter um objetivo em mente e fazer o que é importante. Depois eu detalho com vocês isso, porque isso aqui são os hábitos do líder em mim. Hábito 1 é seja proativo. Hábito 2 comece com um objetivo em mente. E hábito 3, faça primeiro o que é mais importante. Quando eu desenvolvo proatividade, meta e seleção do que eu vou fazer alinhado com a minha meta, eu alcanço a minha vitória pessoal. O que é a vitória pessoal? Eu saio de um estágio de dependência em que eu só faço aquilo que eu tenho que fazer. Ah, foi o fulano que jogou no chão, ele que pega. Eu não joguei no chão, eu não vou pegar. Ah, foi você que derramou, você que limpa. Isso, no estágio de dependência, eu sou assim. No estágio de dependência, eu não tenho objetivo, então eu faço o que os outros querem que eu faça. E no estágio de dependência, eu fico ali à mercê do mundo. Geralmente é o momento quando a gente vive um estágio de procrastinação. Quando eu desenvolvo proatividade, eu decido, eu vou ser proativa. Eu vou tomar a frente de tudo que puder para eu poder resolver aqui na minha casa. Por que eu faço isso? Porque eu tenho um objetivo em mente. Para que esse objetivo seja cumprido, o que é mais importante? Ah, eu vou aqui, eu tenho um livro para ler e eu tenho uma série para assistir. A série está ligada ao meu objetivo, o livro não está, então eu vou assistir a série primeiro. O livro está ligado ao meu objetivo, a série não está, então eu vou ler o livro primeiro. Quando isso se tornar um hábito, quando esses 3 hábitos se tornarem hábitos, mesmo forem instalados em nós, nós vamos conseguir sair do estágio de dependência e vamos alcançar o estágio de independência e vamos obter a nossa vitória pessoal. Depois existem hábitos que eu vou desenvolver para alcançar a minha vitória pública. Eu vou sair do estágio de independência e vou alcançar o estágio de interdependência, que é quando sou eu e o mundo, eu e os meus irmãos, eu e o corpo de Cristo. O aluno e a família precisam mudar seu paradigma sobre a escola, deixando-a de ver como uma instituição de ensino. Só um pouquinho, Nívia. Deixando de ver como uma instituição de ensino para enxergá-la como uma instituição de aprendizagem. E aí eu vou repetir a pergunta do início. O que o seu filho vai fazer quando terminar os estudos? E agora a gente já sabe que eles não vão terminar os estudos, porque também nós não vamos terminar os nossos estudos. Então, o que a gente tem que aprender? Guarda, gente, tá? A esteira e as velocidades. O cinto do Batman. Cinto de utilidade. Muitos dos nossos filhos têm construído cintos de inutilidades. Às vezes, independente do que a gente faz e às vezes seguindo os nossos exemplos. Vamos cuidar da gente primeiro para depois sair cobrando os nossos filhos. Vamos ver que importância temos dado para o nosso aprendizado, para a nossa educação, para depois a gente cobrar dos nossos filhos.
e depois da cauda longa. Parar de fazer aquilo, de buscar as informações que todo mundo está buscando, para buscar informações específicas que estejam ligadas ao meu propósito de vida. E uma coisa que vai me ajudar a nortear isso na vida dos meus filhos é aprender um pouco mais sobre as múltiplas inteligências. Isso é o suprassumo do nosso tempo de reunião hoje. Tá? Era esse entendimento que eu queria trazer para vocês. Então, essa aula é uma aula que eu vou dar em todas as turmas do colégio, tirando alguns slides, modificando outros, né? Tem algumas mudanças ali. Mas por quê? Porque eu preciso ensinar o meu aluno a enxergar a escola de forma diferente. Mas aí eu te pergunto, o que adianta eu ensinar isso para o meu aluno se eu não conseguir ensinar para os pais? Aqui eu estou fazendo o contrário. Eu estou ensinando para as mães. Acho que você pode convidar o maridão para assistir essa aula com você depois, se você entender que vai fazer sentido, e não o culpe se ele não quiser assistir, tá? Cada uma tem que entender o estágio de cada um, mas se você achar que faz sentido, ou anota para compartilhar, né? Oi, Nívia. Ah, agora você falou isso, eu tô rindo, porque na hora que eu falei, porque os pais querem impor que as crianças sejam militares por frustração, meu marido tinha acabado de passar na frente, eu não sabia onde estava a minha cara. Eu falei, meu Deus, né? Porque eu já falei com ele enche o saco da de mais velha que ela tem que ser militar. Eu falei, gente, a menina não leva o mínimo jeito para isso. Como é que eu vou explicar isso para ele? Agora você falou, chama o marido para ver. Aí eu lembrei que ele passou aqui agora, porque eu é importante também, Nívia, a gente entender que olha só, guarda isso que eu já falei com vocês há um tempão. Tem uma passagem que Paulo fala que o marido, aspas, mais ou menos assim, né? Que o marido tem controle, poder. Oi, filho, já vou ver, meu amor. Minha esfomeada de plantão chegou aqui. Tem hora, gente, entendeu? É toda assim, 5:30, assim, o relógio do estômago dela desperta e ela vem atrás de mim, entendeu? Mas eu não lembro qual é a passagem que fala mais ou menos de que o corpo do marido pertence à mulher e o corpo da mulher pertence ao marido. Sabe o que você precisa lembrar quanto a esse versículo? Que a mente do seu marido pertence a você. E isso te dá poder para mudar a mentalidade dele. Não, mas graças a Deus ele já se deu, porque ela é muito talentosa para outras coisas e eu consegui mostrá-lo, né? Assim, bacana. O talento dela, né? Com as artes que ela faz. Ela é uma artista, a minha filha, né? Isso não quer dizer que ela não possa fazer o que ele quer, mas eu acho que não é. Também eu não posso nem dar certeza se é isso agora, que ela realmente não quer. Sim. Mas pelo menos tirei essa, como eu posso dizer, essa carga, sobrecarga, tanto nele quanto nela, né? Eu acho que, assim, a questão das inteligências múltiplas dá ajuda, é um norte muito bacana. Não precisa comprar o livro, aprofundar, não. Vai num site, vai no YouTube. Porque isso hoje em dia é o ó concura, assim, dos últimos tempos, do que a gente vai viver nos próximos anos, é isso aí. A pessoa que conseguir essas habilidades é que vai prosperar. Né, que vai ser feliz com o próprio trabalho, né? Exato. Ok, meninas. Você fala que não quer trabalhar nenhum dia da sua vida. Achei muito legal. Não gosta de trabalhar, não quer trabalhar nenhum dia de sua vida, vá trabalhar com o que você ama. Nossa, achei isso demais quando eu li. Falei, meu Deus, não quer trabalhar nenhum dia na sua vida? É só trabalhar com o que você ama. Mas tem uma coisa muito interessante, sabe? As pessoas acham que quem é próspero, quem faz o que ama, só faz aquilo que ama. Eu passei 4 horas numa reunião outro dia. E não queria. Acha que eu amo fazer reunião de 4 horas falando a respeito de aluno? Não, eu não amo. Mas é algo... Amanhã, gente, amanhã eu tenho congresso de 8 a meio-dia. Eu fico nesse computador a semana inteira. Amanhã eu vou ter que ficar. Semana passada foi sábado letivo. Eu já fiquei o sábado de manhã no computador e essa semana congresso ângulo.
Você acha que eu tenho prazer e alegria em fazer isso? Não. Então, fazer aquilo que você ama, tudo, você vai ter sempre que fazer algo que você não gosta, mas que você sabe que é necessário para aquilo que você ama. Tá? Então, assim, Cícera, eu amo dar aula, eu amo. Às vezes eu estou aqui chateada, eu entro aqui, caramba, é um pumf, é uma explosão que me dá. Mas você já viu o tamanho da minha olheira? A Valéria que sempre fica puxando a orelha a respeito das minhas olheiras. Eu tirei uma foto ontem, anteontem, sei lá. Eu olhei e falei, misericórdia, o que é isso que está debaixo do meu olho? Né? Mas hoje não deu tempo nem de passar um corretivo para dar uma aliviadazinha aqui, não. É isso aí, é sabedoria, tem que... Gente, eu sempre busco equilíbrio, sabe? O segredo é o equilíbrio. Deus é Deus de equilíbrio. Tá bom? Então, meninas, né, eu acho que vale a pena compartilhar esse vídeo com as suas amigas, com as suas, né, amigas que são mães, que estão passando por esse mesmo processo, suas sobrinhas, netas, primas. Eu acho que vale a pena a gente compartilhar isso. Não pode continuar esse assunto com esse finalzinho que você colocou, que eu não entendi muito bem, eu vou ter que rever esse final. E até botei assim, não pode ser a continuação, porque eu vi você vai dar no líder em mim. Aí você falou assim, isso é o que eu vou dar no líder em mim. Ok, beleza. Vamos falar sobre os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Vou apresentar a vocês um pouco desse contexto na próxima aula. Tranquilo. Você falou 3 princípios aí que muito legal, até para as pessoas que querem clarificar assim, o que querem ser, o que nasceram para ser, ou descobrir qualquer coisa que gosta de fazer, né? É muito... Esses 3 últimos que eu vou ter que rever, que eu não me lembro agora. Mas ok, gostei da ideia, eu tenho muita coisa pronta aqui sobre isso, eu acho que é bacana a gente falar sobre isso também, que na minha vida trouxe muito crescimento, tá bom? Eu achei legal isso aí. Se a gente clarificar um pouco mais, vai ser né? Vai sim. Tá bom. Vamos tirar uma foto, já tá cheio de gente de câmera aberta, quem puder, quem não puder, né? Vou tirar foto, não vou fazer vídeo, não. Ai, tô quase dormindo. Tem uma frase que eu achei muito legal aí para essa parte, que é justamente a sabedoria, né? E a sabedoria, o conhecimento, aprendizado sem a sabedoria são só informações, né? Eu acho que é isso. Se a gente não tiver a sabedoria para utilizar todo esse conhecimento, a gente também não chega a lugar nenhum, né? O que a gente falou. Ser estudante é aquele ser que estuda o tempo inteiro. A gente tem que deixar de ser estudante para passar a ser aprendedor, né? E, obviamente, quando que eu aprendo de verdade? Quando eu ponho em prática aquilo que eu recebi. Tem que pôr em prática. Se não colocar em prática, não vai funcionar. Né? E isso serve para mim e para cada uma de nós que está aqui, tendo a gente filhos naturais, espirituais, sobrinhos, maridos, porque educação e aprendizado somos nós o tempo inteiro. Você pode usar todo esse conteúdo para falar de educação alimentar, você pode usar todo esse conteúdo para falar de educação espiritual. Pensa nas múltiplas inteligências dentro da igreja. Pensa naquele que tem chamado, né? Aquele que escreve, aquele que toca, aquele que fala, aquele que gesta as emoções da igreja. Gente, a gente pode usar esse conteúdo para aquilo que a gente quiser. Por quê? Porque é aprendizado e é educação. Ia tirar muita gente da alienação. As pessoas iam descobrir realmente o que elas têm que fazer, né? Porque as pessoas se apoiam muito na igreja, na religião, como se fosse a resposta para tudo, né? É verdade. É verdade. As pessoas descobrirem que elas podem apoiar, né, o que elas aprendem na igreja, né? Na religião não, na igreja, com o que elas são capazes de fazer. Muita gente boa na igreja que não se apoia só na religiosidade, não com o que elas são capazes, na força delas, né? Mas é o lance que eu falo. Riqueza Primeiro em nós